Oi, gente. Na aula de hoje nós vamos estudar a unidade 6, né? E o que trata a unidade 6? Como a gente já esperava, das progressões geométricas, né, gente? Então, como nós fizemos na aula passada, né, como nós estudamos a PA, nós buscamos tratar mais daqueles tópicos que a gente não vê na escola. Então, a mesma ideia eu vou usar agora na PG, tá? A gente enfatizar mais aqueles tópicos que a gente não estuda lá no ensino médio, tá? E aí, primeira coisa, claro, é a gente ver a definição, né? Eu sei que vocês já sabem, eu só vou dar uma lembradinha aqui, porque eu não posso dar uma aula de progressões geométricas sem definir, né? E como a gente estudou as progressões aritméticas, as geométricas também são uma sequência, né, numérica, como a gente estudou. Só que aqui que é mais interessante, aqui a nossa razão, ela realmente representa uma razão, né? Por quê? Ó, o quociente entre cada termo e o termo anterior vai ser constante, né? E essa constante é o que nós chamamos de razão. E ela é representada pela letra Q, né? Formalmente, né, a gente pode dizer o quê? Vou escrever aqui, ó, que um termo a n mais 1, ele vai ser igual a n vezes Q para todo n pertencente aos naturais, correto? Então, a gente pode dizer que, né, nós vamos ter uma progressão geométrica, a n, quando acontecer o quê? Quando existir um número, que é um número real, né, gente? Tá o quê? Se eu consigo escrever a n mais 1 igual a n vezes Q, tá certo? Que é a nossa razão, né? Então, para eu encontrar o termo posterior, eu tenho n, eu vou encontrar o n mais 1, basta eu multiplicar ele pela razão, né? Em outras palavras, a gente pode fazer o seguinte, eu estou aqui e aqui, para eu passar desse termo para esse, né? Se eles são consecutivos, basta eu multiplicar por Q, tá certo? O termo geral, né? Assim como lá na PA a gente viu o termo geral, a gente tem o termo geral aqui na PG também. Em uma progressão geométrica, é que aquilo que eu estava comentando, né? Para avançar um termo, basta multiplicar uma vez, né, gente, pela razão. Para avançar dois termos, nós vamos multiplicar duas vezes pela razão. Ou seja, se eu tiver um assim, esse tamanho deveria ser um pouquinho igual a esse, né? Para dizer que aqui eu vou multiplicar por quê, e para eu chegar nesse termo eu multiplico por quê novamente, né? Então, aqui, olha, o exemplo semelhante ao que a gente viu lá na PA, só que a gente estava com uma PA, né? E a gente lembra que adicionava, né, a razão. Aqui nós temos, ó, que o A13 é igual a 5 vezes Q elevado a 8. Por quê, gente? Porque para eu sair do A5 e chegar no A13, eu vou avançar quanto? 8 vezes, ou seja, eu vou multiplicar o A5 pela razão 8 vezes. Ou seja, como a gente já estudou a potenciação, a gente sabe que ia ficar Q vezes Q vezes Q, 8 vezes seria isso, Q elevado a 8. E aí a gente pode escrever a fórmula do termo geral, que assim como a gente falou na APA, que a gente não precisa decorar essa fórmula, nem ensinar para os nossos alunos que eles precisam decorar, eles podem só associar o que a gente acabou de falar, né? De fazer. A gente tem uma sequência numérica. Então, vamos pensar assim no termo geral. Ó, se eu tenho... Desculpem aqui que bagunçou um pouquinho, né? Se eu tenho o enésimo termo, eu quero saber, aliás, o enésimo termo. Aí, eu tenho o primeiro termo e eu tenho a razão. Para eu sair do N, para eu sair do 1 e chegar lá no N, eu vou ter que avançar quanto? N menos 1 termos. Por isso que o AN vai ser A1 vezes Q. Eu vou multiplicar por Q N menos 1 vezes, né? Lembrando, ó, que é como a gente viu aqui. Eu fiz o quê? Eu tinha o A13, eu queria achar. Eu tinha o A5
E aí eu faço 13 menos 5, né? Eu vejo quanto eu precisava avançar. É a mesma coisa aqui, ó. O AN e o A1. Então, quanto que eu vou precisar avançar para sair aqui do A1 e chegar no N? N menos 1, tá certo? Vamos fazer um exemplo onde a gente use aí nosso termo geral, né? E aí, aqui é interessante, não, vocês estão vendo que eu estou seguindo a mesma metodologia da aula de PA, né, gente? Ó, começando dia 0 ou A1, aquela mesma história. A gente não pode ficar preso, né? Aí é que é interessante a gente não ter a fórmula decorada. A gente não ficar preso para o A1, né? Por quê? Porque dependendo do enunciado na questão, não faz muito sentido a gente colocar A1, que é como nesse caso aqui, ó, gente. A população de um país é hoje igual a 100 mil habitantes. Então, hoje a população é de 100 mil habitantes. Vamos supor que a gente está iniciando agora. Eu tenho 100 mil habitantes, tá? Só que ela cresce, a que taxa aqui, ó, 2% ao ano. Então, esse daqui é o crescimento. Eu só colocando as nossas hipóteses, as nossas informações, né? Então, peraí que eu errei aqui. Vou botar 2% ano só, tá? Aí, qual será a população desse país daqui a 10 anos? Então, vocês já sabem, né? Vocês acabaram de ver aí o nosso crescimento. A gente vai ter um crescimento, não é verdade? E aí eu observo que eu quero saber a população desse país daqui a 10 anos. Então, vamos escrever assim, que eu quero saber o A10, certo? Então, atualmente eu tenho 100 mil. Mas eu quero chegar lá no A10. O que eu vou pensar agora seria o meu momento A0, né, gente? Porque se eu colocar esse momento aqui para ser o A1, eu vou lembrar que vou encontrar o A11, tá? Para não dar erro, né? Porque basta eu pensar aqui, ó. Ela é igual atualmente, gente. Hoje ela é igual a 100 mil habitantes, tá? E eu quero saber daqui a 10 anos. Então, eu tenho que contar de hoje mais 10 anos, certo? Então, vou multiplicar pela minha razão, que eu tenho aqui esse crescimento de 2%, a uma taxa de 2% ao ano, tá? Lembrando que aqui no caso, como a gente tem uma taxa de crescimento, a gente pode estar olhando para a razão, escrevendo ela como 1 mais I, onde esse I seria a taxa de crescimento, né? Que no caso ia nos dar uma razão igual a 1 mais 0,02, claro, né? E a razão ia ser 1,02. E aí o nosso A10 ia ser, escrevendo de forma geral, A0 vezes Q elevado a 10, correto? Então, A10 vai ser igual a 100 mil habitantes, que é o atual, a razão, que é 1,02, elevado a 10. Agora, eu vou pegar aqui a calculadora para fazer essas contas. 100 mil habitantes. Ai, não, 1,02 elevado a 10. 121.899 habitantes. Tá? Então, daqui a 10 anos seria essa a quantidade de habitantes, né? Seria a nossa população respondendo à questão. Vamos fazer mais um exemplo. Esse exemplo aí eu vou deixar aí, mostro para vocês, olhem para ele, dê um pause aí no vídeo. Quero que vocês resolvam primeiro e depois a gente resolve aqui juntos, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu deixei espaço aqui, senão a gente vai ter um espaço muito pequeno. Graças a Deus temos espaço, gente. Então, deixa eu abrir aqui. Ó. Uma pessoa começando com R$ 64,00 faz 6 apostas consecutivas, em cada uma das quais arrisca perder ou ganhar a metade do que possui. Prestem atenção, ela arrisca perder ou ganhar, né? A metade do que possui. Olha, dado muito importante, né? A metade do que possui na ocasião. Importantíssimo isso.
Se ela ganha 3 e perde 3 dessas apostas, pode-se afirmar que ela é azarada, né, gente? Ganhou 3, mas perdeu 3. Letra A, ganha dinheiro. Letra B, não ganha dinheiro e nem perde dinheiro. Letra C, perde R$ 27. Letra D, perde 37. Letra E, ganha ou perde dinheiro, dependendo da ordem em que ocorreram suas vitórias e derrotas. Então, bora fazer o seguinte aqui primeiro, né? A gente fica na dúvida. Bem, aqui no nosso caso, como a gente está estudando PG, a gente já sabe que isso vai ser uma progressão geométrica, né? Caso a gente pegasse uma questão dessa aleatoriamente aí numa prova, tipo uma prova do Profimate, né, de seleção, a princípio eu poderia pensar, será que realmente depende da ordem? Basta a gente verificar, né, gente? Vamos dizer assim, eu vou dar uma sequência aqui qualquer, tipo, que a pessoa venceu, depois ela venceu, depois ela venceu, ela só teve vitórias e depois ela teve 3 derrotas consecutivas, que é o que diz aí, né, gente? Ó, 6 apostas, que ela perde 3 e ganha 3, né? 3 e perde 3. Então, vamos dizer que era isso. Deixa eu colocar em vermelhinho aqui, para a gente ir pensando. Eu sei que vocês já devem ter até feito, né? Lembrando, ó, que eu comecei com R$ 64, tá? Vou ficar usando a minha calculadora para facilitar. R$ 64. Se eu venci, significa que eu ganhei a metade de 64, ou seja, eu ganhei 64, né, que era o que eu tinha, certo? E aí, mais a... Aliás, mais a metade do que eu tinha. Então, vai ficar 32 mais 64, né, gente? Então, eu fiquei no primeiro momento com R$ 96. Só que eu ganhei novamente. Então, eu vou pegar metade de 96 e vou somar com mais 96, certo? Que deu 144. Aí, eu ganhei de novo. Pronto, achei que eu só ia ganhar, né? Hoje era o meu dia. Aí, o que eu ganhei, eu pego a metade de 144, que foi 72, e somo com 144. Deu 216. Mas, de repente, eu comecei só a perder. Daí, o que eu perdi? A metade de 216. Agora, para fazer a metade, isso é dividido por 2 aqui. Eu fiquei com 108. Aí, eu perdi novamente. Eu fiquei só com R$ 54. Estava com muito azar e perdi de novo e estava com R$ 27. Ou seja, eu iniciei com 64 e agora eu estou com 27. Só que, gente, a gente fez uma suposição aí nesse caso, né? E se a gente for observar com bastante cuidado, a gente vai ter algumas devem ser umas 20 ordens possíveis aí, né? E a gente só colocou uma. É claro que isso não mostra nada, né, gente? Aí, no caso, a gente acabou com R$ 27, significando que a gente perdeu, comecei com 64, né? Só fiquei com 27, significa que eu perdi 37, certo? Mas isso não diz nada, então apaga que, de repente, olha outra alternativa que tem, pode dizer que depende da ordem. Então, vamos mudar a ordem para ver se muda o resultado? Se a gente mudasse a ordem e colocasse que eu ganhei, eu quero ser sempre otimista, que eu ganhei primeiro, né? Que eu venci, depois que eu perdi, depois que eu perdi de novo, depois eu venci e depois eu perdi. Então, vamos ver como é que vai ficar. Eu comecei com os mesmos 64, certo? E aí, como eu venci, eu ganhei, né, 96, exatamente igual a outra. Só que depois eu venci de novo. Então, eu fiquei com 144. Eu estou só copiando de cima, tá, gente? Só que eu perdi, né? Então, fiquei com a metade. Fiquei com 72. E eu perdi de novo, então fiquei com 36. Só que aí eu ganhei. Então, vou ganhar 36 mais a metade, 18, né? Aí eu já fico com 54. Mas aí eu perdi outra vez. Aí eu acabei igual, né?
eu fiquei com 27. Apesar da gente ter feito essas duas situações e as duas terem coincidido de dar 27, porque se tivesse dado diferente, a gente já podia marcar aí a letra E, né, gente? Que ia depender da ordem. Como a gente acabou de pegar duas situações distintas que deram o mesmo valor, a gente não chega a conclusão nenhuma, porque a gente não pode garantir com isso que vai dar sempre 27. Mas a gente também não vai ficar aqui tentando todas as possibilidades, né? Que seria muito mais trabalhoso. É melhor a gente tentar enxergar o que nós temos aí, né? O que seria isso? Então, a gente já sabe que é uma PG. Deixa eu colocar aqui na outra página que a gente tem para trabalhar. E aí a gente observa o quê? A gente vai olhando aí a questão. Acho que vocês já até fizeram, né? Mas vamos lá. Quando ele ganha, a gente viu que, eu vou escrever aqui para a gente não se perder. Quando o apostador vai lá e ele ganha, o capital aumenta, né? E aumenta quanto? Capital aumenta. Eu pego meio, não é? Nas duas situações. Só que aí aqui, o que acontece, gente? Que é como a gente ficou lá na situação, pegava aí mais meio, não é? Aumenta lá mais meio. Então, é como se tivesse 3 sobre 2. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E quando ele perde, o que acontece? Então, eu vou botar a mesma coisa. Quando ele perde, o capital diminui meio, certo? Então, aqui ele diminui. Então, vai ficar quanto? 1 menos meio. 2 vezes 2 menos meio mesmo, né? Claro. Então, aí a gente tem as relações. Ó. Quando ele ganha, o capital aumenta. A gente multiplica por 3 meios. E quando ele perde, a gente multiplica por meio, correto? E, claro, gente, aqui é bom a gente relembrar aí, né, que a gente não podia estar pensando lá na forma de adição como a gente estava fazendo, né? Que eu estava fazendo continhas lá de adição para verificar aquela situação. A gente já tem que pensar aqui mesmo como um produto, porque aí fica mais fácil, ó. Porque no nosso caso a gente tinha R$64, certo? E se eu tenho 3 vitórias, vou dizer aqui, consecutivas, eu teria que multiplicar por 3 meios, certo? E 3 derrotas, eu ia ter que multiplicar por meio, tá certo? E aí a gente sabe, ó, pelas propriedades que nós já conhecemos, que isso não vai fazer diferença, né, gente? A gente mudar a ordem desses números que eu tenho aí, correto? Então, se eu mudar essa ordem, nada vai alterar no meu resultado. Ou seja, eu já chegaria à conclusão que essa alternativa aqui, ó, estaria errada, né? Por quê? Porque ela está dizendo que depende da ordem, a letra E. E aí eu já saberia que não depende da ordem, né? Porque independente de como eu vou multiplicar por 3 meios ou por meio, vai dar na mesma, meu resultado não vai mudar. E eu observo fazendo aqui as continhas, depois vocês façam, na verdade, eu acho que vocês já até fizeram, né? A gente vai chegar no mesmo resultado, que é 27. Se é 27, significa o quê, gente? Que não é que ele perde 27, não. O apostador não perdeu 27. Ele perdeu 37, porque ele iniciou com 64, tá? Então, era isso que eu queria falar nesse momento para você. A gente vai já continuar no próximo videozinho aí, falando da soma dos termos de uma PG. Espero que já estejam ansiosos para ver o próximo vídeo. Tchauzinho, até